Oi pessoal, boa tarde, vocês estão bem? Hoje nós vamos falar sobre essas construções que estão aqui atrás. Elas chamam pirâmides, isso mesmo. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essas construções aqui. Quem construiu, como era feito, do que era feito, que época, onde que existe. Então vamos lá? Bom pessoal, hoje nós vamos conversar sobre as pirâmides egípcias. Isso mesmo. Por que nós vamos falar sobre elas? Elas são pirâmides muito famosas. São as únicas que existem? Não, existem outras pirâmides, como por exemplo a maior pirâmide de todas, que fica lá no México. Isso mesmo. Mas as pirâmides egípcias são as mais famosas e nós vamos descobrir juntos por que elas são tão famosas. Bom, essas construções, essas pirâmides são muito antigas, meninos. As pessoas que estudam ela, né, os estudiosos, os historiadores, os cientistas, todo mundo que estuda as pirâmides, dizem que elas existem há mais ou menos 2.700 anos antes de Cristo. Então faz muito tempo que essas construções existem e elas conseguem ficar intactas até hoje. Claro que o sol, o vento acaba desgastando, mas elas estão em pezinhas até hoje. Isso porque elas foram construídas nos mínimos detalhes. Elas foram muito estudadas para serem construídas. Os egípcios naquela época tinham muito conhecimento de matemática, eles eram muito cuidadosos para construir, então por isso que elas conseguem sobreviver até hoje. Elas existem lá no Egito, isso mesmo. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Bom, existem mais ou menos lá no Egito 180 a 138 pirâmides, isso mesmo. Então, é um número bem grande, não é? Mais de 100 pirâmides existem lá no Egito. E elas foram feitas com estrutura alvenaria. Alvenaria significa que foram feitas de pedras, de tijolos feitos de barro, mas elas não possuem cimento entre elas. Bom, a nossa casa, você já viu construindo alguma casa? Os pedreiros, as pessoas que constroem as nossas casas, os prédios, as lojas, tudo aquilo que é construído na nossa cidade é feita com tijolos e cimento. Vocês já viram? O pedreiro coloca um tijolo, passa cimento entre os tijolos e coloca outro para poder grudar. O cimento serve como se fosse uma cola. Mas as pirâmides não têm isso. É só pedra em cima de pedra, barro duro, né? Tijolo feito de barro em cima do outro. Não existe nenhum tipo de cimento. Então, para isso acontecer, para que elas fiquem bem fortes, não se movimentem, não quebrem, não rachem com o tempo, era feito com pedras. E essas pedras eram polidas, elas eram desgastadas para ficar no formato certinho que eles precisavam. Então, eles formavam vários blocos de pedra do tamanho que eles queriam, né? Essas pedras eram bem grandes, pessoal. Cada pedra tinha entre 2 a 80 toneladas. Isso mesmo, podia chegar até 80 toneladas. Então, assim, é pedra muito maior do que a gente. E era feita por pessoas, isso mesmo. Naquela época não existia nenhum trator, nenhum caminhão, nenhuma máquina que pudesse ajudar. Era um monte de pessoa, escravos, pessoas que eram pagas para fazer essas pirâmides, que carregavam, isso mesmo. E aí, como será que eles carregavam? Será que eles tinham tanta força assim? Não, pessoal. Os historiadores dizem que as pedras bem grandonas eram colocadas como se fossem um trenó, um lugar que tinha rodinhas. E aí eles colocavam a pedra em cima e aí eles molhavam a areia do chão e aí esse trenó ia deslizando junto com as pedras. Então ajudava a carregar, ficava um pouquinho mais leve, mas era tudo feito por mãos humanas, isso mesmo. E aí, essas pirâmides são muito grandes, pessoal. Existem pirâmides bem maiores e pirâmides menores, isso mesmo.
e nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Bom, então nós já sabemos que essas pedras eram trabalhadas, né? Elas eram lixadas e moldadas para ficar do tamanho que essas pessoas precisavam e elas eram catalogadas. Então, as pessoas que fizeram essas pedras anotavam o nome do dono da pirâmide e o nome de quem estava trabalhando nessas pedras, isso mesmo. E aí, eles iam colocando uma do lado da outra, uma por cima da outra. As pedras normalmente são um formato bem diferente, né, pessoal? Cada pedra que a gente vai ver, que a gente encontra na rua, cada uma é de um jeito. Então, eles precisavam de lixar essas pedras para deixar em quadradinhos, no tamanho que eles precisavam, isso mesmo. Não acontecia só de pegar uma pedra e colocar lá, não. Porque se colocasse uma pedra de qualquer jeito, ela ia entrar em atrito com outra e ia acabar caindo tudo. Então, essas pedras eram muito bem trabalhadas, para não precisar de passar nenhum cimento entre elas, né? Bom, eu acho, não sei vocês, pensa comigo. Pedras muito grandes, pesando até 80 toneladas, sendo lixadas, sendo colocadas uma em cima da outra por pessoas. Eu acho que demorava bastante para fazer uma pirâmide, não é verdade? Bom, os cientistas, os historiadores dizem que uma pirâmide demorava em média 200 anos para ficar pronto. Isso mesmo, era muito trabalho duro que essas pessoas faziam. Então demorava bastante tempo para uma pirâmide ficar pronta, pessoal. E quem será que mandava construir essas pirâmides? Para que será que elas serviam? O que você acha? Bom, as pirâmides eram os túmulos dos faraós e das rainhas do Egito. Isso mesmo. Então, o faraó, que era o rei, que era o mais poderoso do Egito, quando ele morria, ele era enterrado dentro das pirâmides. E aí, era feita uma pirâmide para cada um. Então, cada faraó tinha uma pirâmide. Quando ele morria, era construída uma pirâmide com o nome dele, para ser o túmulo dele, e as rainhas também, pessoal. Então, quando uma rainha morria, ela também era enterrada dentro das pirâmides. E dentro dessas pirâmides, além do faraó e da rainha, né, o dono da pirâmide, as pessoas enterravam também as joias desse faraó, dessa rainha. Então, o dinheiro, as joias, os diamantes, o ouro, tudo eles colocavam lá dentro junto com o dono. Bom, e além de ser túmulo pro faraó e para as rainhas, além de ser onde eles eram enterrados, essas pirâmides é um assunto muito curioso, pessoal. As pessoas ficam curiosas para entender o que se passava na cabeça dos egípcios para construir isso. Então, lá dentro dessas pirâmides são muito misteriosas. É bem legal. Existem um monte de labirinto. Então, entra para um lado, vira para o outro, tudo fica escuro lá dentro. Tem um labirinto enorme dentro dessas pirâmides. Tem um monte de salas secretas, pinturas na parede que contavam as histórias dos egípcios, aquilo que eles passavam, aquilo que eles faziam. Toda a história daquele faraó era contada na parede lá de dentro da pirâmide. Então, essas pirâmides é muito curioso, pessoal. As pessoas ficam anos para estudar sobre elas. E até hoje não se sabe ao certo por que os egípcios faziam isso. Eles acreditavam que deveria ser feito essas pirâmides para enterrar os faraós. Então, é uma coisa que gera muita curiosidade. Muitos historiadores gostam de estudar e existem várias teorias, histórias que as pessoas inventam sobre isso. Por quê? Os egípcios não deixaram livros escritos contando sobre isso. Então, eles precisam estudar muito, os historiadores, os cientistas, aprender muito, ler esses desenhos que tem na parede, para poder tentar entender um pouquinho mais sobre esse povo que viveu há muitos anos atrás. Então, pessoal, nós sabemos que as pirâmides são construções maravilhosas, que impressionam qualquer pessoa, porque elas são muito maiores do que a gente, são construções tão antigas, que não existiam nem carro, não existiam nada que pudesse ajudar a construir, mas foram feitas tudo por mãos
humanas. Então, muitas pessoas trabalhavam para isso aqui ficar pronto e elas existem até hoje, pessoal. Isso que é o mais legal. Então, assim, nós não temos certeza de nada sobre o porquê foram feitas, né? A gente sabe que eram os túmulos dos faraós, mas a gente não consegue entender o que se passava na cabeça daquele povo naquela época. Então, existem muitas incertezas, mas é um assunto muito legal da gente pesquisar, não é verdade? A gente fica sempre curioso, querendo aprender um pouquinho mais. Mas agora você já sabe o porquê que as pirâmides eram feitas, para quem eram feitas, por quem eram feitas. Muito bacana a gente aprender sobre isso, não é? As pirâmides, pessoal, são muito lindas. Elas ficam lá no deserto, no Egito. Então, as pessoas que vão lá querem visitar ela. Isso mesmo. Olha só as fotos dessas pirâmides, que bonitas. São bem grandonas, pessoal. Por isso que elas chamam muita atenção das pessoas até hoje. Então, nós aprendemos um pouquinho mais sobre essa maravilha que existe no nosso planeta. Construções que foram feitas há muito tempo. Isso mesmo. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau!